Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de introdução à lógica proposicional. Hoje montamos um cenário fictício para que vocês possam ver a aplicação prática de alguns dos conceitos da lógica proposicional. Nosso cenário está descrito nesse slide, que um hacker deixou várias pistas para a gente e a gente vai usar a lógica para conseguir decifrar o que ele quer dizer. Como vocês podem ver, nossa investigação vai ser dividida em 4 partes, 4 atos. Então, não temos tempo a perder. Vamos prosseguir. Primeiro, um contexto breve do caso. O que ocorreu foi, um hacker, conhecido como Paradox, ele invadiu um sistema e deixou a senha protegida por pistas lógicas. E nos deixou essa mensagem aqui no lado direito, que temos todas as informações necessárias e que a verdade está nas proposições. Somente a lógica irá revelar a senha. As pistas que ele nos deixou estão à esquerda, sintam-se à vontade para ler. Mas um aviso que ele deixou é que, à primeira vista, parece simples, mas tem diversas armadilhas lógicas escondidas. Claramente, para a gente conseguir chegar em alguma conclusão, a gente precisa dominar algumas das ferramentas da lógica proposicional. Vamos lá. Colocando alguns pingos nos is, né? Quando eu digo ferramentas, eu estou dizendo formalizar afirmações da linguagem natural em símbolos lógicos, conectar proposições através dos operadores, avaliar verdade ou falsidade de cada declaração e inferir a solução correta a partir das pistas fornecidas. Vamos lá. Vamos entender mais dessas ferramentas. Primeiramente, o que é uma proposição? Muito simples. Uma proposição nada mais é do que uma frase normal que você fala, porém, que possa ser atribuído um valor lógico. Ou seja, a gente pode dizer se é uma frase verdadeira ou uma frase falsa. Um exemplo. O Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes. Você consegue dizer se essa frase é verdadeira ou falsa? A Terra é o centro do universo. Também consegue. Exemplos de que nem toda frase ela é uma proposição lógica. Feche a porta. É impossível colocar um valor lógico nessa frase. Quantos alunos vieram hoje? Mais uma vez, você não tem como colocar valor de verdadeiro ou falso nessa frase. Amanhã haverá aula. Também não tem como. Quando nós falamos de símbolos, é o que está escrito no final deste slide, que cada proposição é representada por uma letra minúscula. Mal comparando, essas letras, esses símbolos, serão como os operandos em uma conta de matemática. Você terá os operandos e você terá os operadores lógicos, que nós veremos. Cada proposição é tratada como uma evidência, e a sua veracidade ou falsidade é o que vai permitir a construção de raciocínios. Alguns dos princípios fundamentais são o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio da identidade é que toda proposição é idêntica a si mesma, um pouco autoexplicativo. O princípio da não contradição é que ela não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Uma proposição não pode assumir os dois valores de uma vez só, é ou um ou outro, que é o terceiro excluído. Ela ou é verdadeira ou é falsa, não existe um terceiro valor que ela possa ser associada. A classificação de proposições também é muito simples. Uma proposição simples, ela só expressa uma ideia, não tem nenhum conectivo, não há o que discutir. Um exemplo, o número 7 está na senha. Essa é a ideia representada. Não tenho que desenvolver nessa proposição. E ela será representada, como nós já comentamos, pela letra P, uma letra minúscula. Agora, a proposição composta, ela é um conjunto de proposições simples conectadas pelos operadores lógicos, que temos entre parênteses, respectivamente, o e, ou, condicional, bicondicional e negação. Um exemplo, se o 7 está na senha, o 3 também está. Uma clara relação de condição. Sua representação simbólica será P condicional Q. São com essas proposições que a gente constrói argumentos e verifica relações de dependência lógica entre os enunciados. Apresentando brevemente o conceito de tabela-verdade. É uma tabela que nós montamos referente a cada proposição que nos permite verificar
todas as possibilidades de atribuição de valor lógico. Cada componente vai receber todas as possibilidades de valor lógico possível. E ela é muito simples de montar. O que nós temos é que identificar cada proposição simples que tem a proposição que nós desejamos analisar. A gente cria colunas para cada proposição e cada subexpressão e preenche todas as combinações de verdadeiro ou falso. A partir daí, com o conhecimento da, entre aspas, tabuada de cada operador lógico, a gente calcula o valor de cada subexpressão conforme a ordem de precedência, para que no fim a gente possa determinar o valor final da proposição. Quando eu digo a ordem de precedência, está escrito abaixo no slide, é como uma ordem de prioridade no cálculo do valor lógico. E, muito importante frisar, cada proposição terá uma tabela verdade referente a ela. Não é uma tabela verdade para todas as proposições, não é uma coisa universal. Por isso está muito bem discriminado ali. Cada tabela verdade terá um número específico de linhas. Isso dependerá do número de proposições simples. Agora, para os conectivos. São eles quem conectam as proposições simples para a formação de proposições compostas. A gente tem alguns conectivos que são fundamentais, os mesmos que estavam no slide anterior, que são a negação, a conjunção, a disjunção, a condicional e a bicondicional. Tem uma breve descrição do funcionamento delas ao lado e veremos uma por uma em breve. Temos alguns exemplos. O número 5 é ímpar. A negação, a primeira frase vista ao lado do exemplo, é a negação do P, que é o número 5 não é ímpar. Ele apenas inverteu o valor lógico da frase. O que? Número 10 é divisível por 2. Temos a junção. A leitura dessa conjunção é P e Q. O número 5 é ímpar e o número 10 é divisível por 2. Próximo exemplo, com o ou, a disjunção. O número 5 é ímpar ou a lâmpada está apagada. A condicional. Se o número 5 é ímpar, então o número 10 é divisível por 2. E a bicondicional, por fim, é o número 5 é ímpar se e somente se a lâmpada está apagada. Como prometido, vamos ver cada conectivo funcionando um por um. Para esse exemplo, vou trazer a frase clássica, né? Vim para o Rio de Janeiro e vou à praia e vou ao shopping. A gente consegue compreender, consegue concordar que essa frase só vai ser verdadeira se eu visitar de fato os dois lugares. Se eu frequentar apenas a praia ou apenas o shopping, eu não frequentei a praia e o shopping. Portanto, o funcionamento, a tabuada deste operador é que só existe valor verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. A disjunção tem um funcionamento parecido, mas obviamente não é a mesma coisa. O exemplo que eu dei anteriormente, da praia e do shopping, se eu frequentei um dos lugares, já é o bastante para que eu satisfaça a frase. Essa frase só será falsa quando eu não frequentar nenhum dos dois, que de fato eu não frequentei nem a praia, nem o shopping. A tabuada deste elemento só é valor falso quando ambas as proposições têm valor falso. Temos agora a condicional. Ela estabelece, como o próprio nome já diz, uma relação de condição, sendo P uma condição suficiente para Q e o Q uma condição necessária para P. Portanto, não importa muito se o P é verdadeiro ou se é falso. A gente tem que focar mais no Q, pois quando ele é falso e a condição suficiente para ele existir é verdadeira, ele vai dar um valor falso. Pode parecer um pouco complexo, então se você estiver nesse vídeo de paraquedas, tem uma prova de raciocínio lógico ou de lógica computacional para fazer amanhã, você pode fazer a simples decoreba de Vera Fischer falsa. É a sequência de valores que a gente precisa para ter o valor falso. O resto é verdadeiro. A bicondicional é uma outra relação de condição, como o nome já diz, porém, nela, tanto P quanto Q são condições necessárias e suficientes um para o outro. Então, o valor lógico será verdadeiro quando ou ambas estiverem verdadeiras ou ambas estiverem falsas. De resto, é impossível que elas tenham valor verdadeiro. Alguns conceitos que fica mais como curiosidade é a tautologia, que é uma proposição composta que todas as probabilidades
todas as combinações de valor lógico faz com que ela seja verdadeira. Ou seja, se a coluna da sua tabela verdade, a coluna que realmente te interessa para o resultado, tiver toda com valor verdadeiro, você chegou a uma tautologia. A contradição, a mesma coisa, mas com valores falsos. Se a sua tabela tem a linha inteira de valores falsos, você tem uma contradição. E temos a contingência, que é o mais convencional, que nós vemos na maioria das tabelas, que é o valor de resultado, vamos dizer assim, ele varia de acordo com as possibilidades de valor lógico das outras proposições. Com todos esses conceitos no nosso inventário, podemos partir para a nossa investigação. Vamos, com calma, formalizar cada pista e passá-las para a forma lógica. A primeira coisa que nós faremos é: toda proposição simples deve ser identificada e deve ser formulada, deve ser transformada em um símbolo. Está ao lado esquerdo da tabela, abaixo do texto. Cada proposição, cada símbolo, representa uma proposição simples. Então, vamos analisar cada uma das pistas. A primeira: se o 7 está, o 3 também está. É bem clara a relação de condição que tem nessa frase. Portanto, vamos colocar P condicional que. Pista 2. O 3 está ou o 5 está. O mesmo exemplo que eu dei. Ou fui à praia, ou eu fui ao shopping. Um dos dois. Não necessariamente os dois juntos. Pista 3. Se o 5 está, então o 7 não está. É uma condicional. E devo chamar atenção para o uso da negação antes do operando P. Veja, muito simples. A nossa proposição simples P é que o 7 está na senha. Portanto, o 7 não estar na senha é a negação dessa proposição, a inversão do seu valor lógico. Pista 4. O 9 está. É uma proposição simples, muita atenção. E por final, se o 9 está, então o 7 está. Mais uma condição. O nosso querido hacker gosta muito da condicional, podemos reparar. Para resolver o caso, a gente vai analisar toda a informação que a gente tem com essa linguagem lógica. O mais inteligente é começar pela proposição simples. E, de lá, vamos desenvolvendo. Como está aqui, o ponto de partida é que a pista 4 não deixa dúvidas. O 9 ele está na senha. Portanto, o valor da proposição S é verdadeiro. Podemos agora desenvolver esse raciocínio. Porque, com o 9 tendo valor verdadeiro, a pista 5 nos leva ao próximo número. Se o 9 está, então o 7 também está. Ou seja, se a condição suficiente ela é verdadeira, a nossa condição necessária deve ser verdadeira também, para que a sentença seja satisfeita. Então, a proposição P terá valor verdadeiro. Continuando, se o 7 está, o 3 também está. Mesmíssimo raciocínio, mais uma condição, o que deve ser verdadeiro para satisfazer essa sentença. Agora, é notável que a gente não falou do número 5, né? Que era uma das nossas proposições. Vamos ver. A pista 3 é o seguinte: se o 5 está, o 7 não está. Mas isso não tem como, porque a gente sabe que o 7 ele está na senha. Então, para que a gente não tenha contradição, continue consistente no nosso raciocínio, o 5 não pode estar na senha. Então, seu valor lógico será falso. A pista 2, ela exige que o 3 ou o 5 estejam na senha, ou um, ou outro, ou os dois. Então, vimos que o 5 tem valor lógico falso e que o 3 tem valor lógico verdadeiro. É suficiente, não é? Mesmo exemplo. Novamente voltando. Se eu fui à praia e não fui ao shopping, eu prometi para mim mesmo que eu ia à praia ou ao shopping. Eu fui em um dos dois. Não descumpri a promessa que eu fiz comigo mesmo. Podemos partir para o ato final, que é a nossa resolução. Uma vez que a gente já avaliou toda a proposição lógica que a gente conseguiu montar nas pistas deixadas pelo hacker, a gente consegue chegar numa conclusão com muita base, muito fundamento. Que o 9 está na senha, o 7 também está, porque ele depende do 9, e o 3 é uma consequência do 7 estar na senha. O 5 não está na senha para manter a consistência. A senha que ele deixou é 973. E chegamos a esse segredo graças ao raciocínio lógico. Nossa conclusão final é que esse caso é uma ilustração de como a lógica consegue transformar muitas informações confusas em uma conclusão precisa e irrefutável. Através de formalização, dedução e análise sistemática, usando todos os conceitos que nós vimos hoje,
A gente conseguiu desvendar a senha que o hacker deixou, exatamente como a lógica é aplicada todos os dias para resolver problemas computacionais de fato reais. Os mesmos princípios usados para decifrar as pistas sustentam a computação. Não é só na lógica para a ciência da computação. A gente tem circuitos lógicos, que são construídos via portas lógicas, que têm o mesmo funcionamento, as mesmas operações, a mesma tabela verdade, a mesma tabuada, foi o termo que eu usei, dos operadores que nós vimos. Estruturas condicionais funcionam como implicações lógicas. Bancos de dados conseguem consultar com base em conjunções e disjunções. Inteligência artificial que está bombando hoje em dia, elas inferem conclusões por raciocínio dedutivo. E até a criptografia, já que o nosso caso gira em torno de uma senha, protege senhas reais nesse mesmo rigor lógico. Agora, tem que ser falado isso aqui, que a lógica, ela não é só para esse curso, ela serve para o seu cotidiano. Ela organiza o seu pensamento de forma que você questiona muito mais, você reconhece muito mais quando tem coisa errada. Você consegue fundamentar muito mais o que você fala. Diversas aplicações que vão te beneficiar. Essa aplicação permite avaliar argumentos, tomar decisões e evitar manipulações baseadas em aparência ou emoção. Essa investigação demonstrou que dominar a lógica é desenvolver um modo de raciocinar essencial tanto para a ciência quanto para a vida, em que cada dedução construída reflete o tipo de pensamento que sustenta sistemas confiáveis, identifica erros sutis e torna o raciocínio humano mais consciente, preciso e verdadeiro. Esperamos que tenha gostado da nossa ilustração e da nossa apresentação dos conceitos da lógica proposicional. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Se ficou até o final, um grande abraço para você, uma boa sorte!